Direção Segura. Que tem de pergunta para Carol hoje? Nossa, vamos lá então. O que pode e o que não pode em relação ao estacionamento de veículos nas ruas. Ana Carolina Cavalcante, seja bem-vinda. Bom dia, Fernanda, e bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN. Vamos lá, olha, tenha dúvida e chegam mais, tá? A todo momento. Só a gente falar que tem Direção Segura no ar hoje que os ouvintes mandam perguntas para Carol. Carol, falando um pouquinho, né? Regra geral, veículos estacionados nas ruas, o que pode e o que não pode. Exatamente, o objetivo é explicar para os ouvintes de forma simples o que pode e o que não pode e principalmente quem procurar quando alguma coisa, né, algo está irregular. Olha que legal, uma das perguntas é da ouvinte Diva, e ela diz o seguinte, olha, como é que é isso? O uso de estacionamento público para você deixar um carro à venda, lá com a plaquinha de vende-se. Pode? Então, não, na verdade, assim, no carro, neste caso, né, da pergunta da Diva do carro à venda, ele pode, sim, estar estacionado na via, desde que ele esteja respeitando, o veículo, né, esteja respeitando as regras do local, a sinalização e o tempo permitido quando houver. Não existe aquelas vagas que tem um tempo permitido? Sim. Embarque e desembarque. Então, quando houver essa regra, aí sim, ele tem que estar respeitando isso. Se não houver nenhuma limitação de tempo, ele pode estacionar. Agora, quando uma empresa começa a usar várias vagas como se fosse o pátio da empresa, aí a história vai mudar completamente de figura. A rua, ela não pode virar estacionamento particular de uma empresa. A gente tem que lembrar que a rua, ela é pública, ela não pode virar extensão do pátio de uma empresa. Então, o que é, no caso da Diva, né, que a dúvida foi dela, é preciso verificar se existe uma autorização ou uma regulamentação para estacionar, porque muitas dessas empresas solicitam para a prefeitura, sim, uma autorização ou algum tipo de regulamentação para deixar o carro estacionado ali. Caso não exista essa autorização, em caso seja descumprido, então o que o ouvinte deverá fazer? Acionar o órgão de fiscalização municipal, que no caso é a prefeitura, se for em Vitória, né, se for em Vila Velha, a prefeitura de Vila Velha, e a Guarda Municipal de Trânsito para verificar a situação daquele veículo. Uma dúvida um pouco parecida é a do Giovanni. Ele diz o seguinte, quando é carro de locadora, que fica o dia inteiro na rua, ocupando a vaga de uma pessoa que está ali precisando estacionar para prestar algum serviço ou para, né, resolver algum problema na rua? Então, é a mesma regra. Como a rua é pública, ela não pode virar a extensão de um pátio da empresa, mas também não há como proibir esse estacionamento. A pessoa que chegou no estacionamento primeiro e ocupou a vaga, ela tem direito àquela vaga. Porém, se o carro está lá sempre, todos os dias, aí é o caso que eu falei que tem que verificar se existe alguma regulamentação ou autorização. Se não houver, acionar os órgãos de fiscalização para verificar essa situação. Perfeito. Vou seguindo aqui para mais uma dúvida. Essa é do João. Estacionar sobre ou em cima de um quebra-molas, pode? Então, essa pergunta, Fernanda, ela é boa, porque muita gente acha que o quebra-molas, por si só, já proíbe de estacionar, e não é bem assim. O que vale é o conjunto, a sinalização do local, o local, se o carro está atrapalhando alguma coisa, alguma coisa, se existe uma placa proibindo, não pode. Se tiver proibido estacionar, não pode. Agora, se tiver uma faixa de pedestre, ou se o carro está na esquina, ou atrapalhando a circulação, também não pode. Agora, parar por si só, em cima de um quebra-mola, não é proibido. Ele não pode enquadrar em outras regras de estacionamento. Parar em cima de uma faixa de pedestre, parar em local de embarque e desembarque, parar numa esquina de uma rua. Aí, nesse caso, esse veículo vai se enquadrar nessas infrações e não pelo fato de estar em cima do quebra-mola. Entendido. Respondemos ao João, temos o Stuart. Motorista de aplicativo pode embarcar e desembarcar o passageiro, por exemplo, num ponto de ônibus? Eu vejo muito isso, tá, Fernanda? Bom dia, Ana. Bom dia. É uma situação bem comum do dia a dia. Faço cor aí a dúvida do Stuart também, eu tenho essa dúvida. Bom dia, Adalberto. Então, essa pergunta é muito legal e importante para a gente esclarecer. O que a gente tem que separar, que eu falei no programa anterior?
Parar não é a mesma coisa que estacionar. Parar é aquele tempo limite para a pessoa realizar o embarque e o desembarque. Mas, porém, o ponto de ônibus é exclusivo para transporte coletivo de passageiros. E a gente precisa ter consciência que ele tem que estar livre. Se um carro de aplicativo ele ocupa um ponto de ônibus, o ônibus não vai conseguir parar para embarcar ou desembarcar algum passageiro. E quem acaba perdendo são essas pessoas. Então, a orientação é simples: não usar o ponto de ônibus como ponto de embarque e desembarque de aplicativo. Não é permitido. O ponto de ônibus é para ônibus de transporte coletivo de passageiros. Se o ônibus chegar e tiver um carro lá no ponto, quem vai sofrer é quem está esperando ou precisando desembarcar do ônibus. Então, a orientação é que esses veículos de aplicativos procurem um local mais à frente, um local onde possa, sim, o veículo realizar a parada e o passageiro fazer o desembarque, mas no ponto de ônibus não. Uhum. Mais uma aqui complexa, do Oliveira. Ele está falando, e a gente imagina aqui, né, que é um parklet. Aquelas extensõezinhas em que as pessoas sentam nos bancos, é quase uma continuidade de um estabelecimento comercial. Eu já vi isso muito em Vila Velha tem bastante. Em lanchonete, não é? Restaurantes, lanchonetes, até trailer encosta e faz aquela vaguinha de garagem ali também, de estacionamento de parklet. Inclusive, até, Fernanda, tem um ouvinte que acabou de mandar uma dúvida pra gente também. Eu vou até aproveitar e veicular, que a gente já aproveita e esclarece, que é o Rony. Ele mandou uma dúvida pra gente, Ana, que ele justamente também fala sobre esses estabelecimentos aqui, pra gente complementar. Bom dia, CBN. E com relação aos decks, esses decks que tem em frente de comércios e trailers, food trucks que ocupam vaga do rotativo. Você entendeu, Carol? Entendi. Esse problema acaba sendo parecido com o dos pátios da empresa que eu falei anteriormente, né? O comércio ele pode reservar uma vaga com tambores, colocar mesas, ou até mesmo na situação do programa passado que os ouvintes disseram que as pessoas colocam cone, lavadores de carro, né? Então, acaba sendo o mesmo problema. É uma dúvida comum. Na prática, é tudo a mesma coisa. Pode um comércio tomar conta da vaga da rua ou ocupar as calçadas, né? Como perguntaram aí. A resposta, Fernanda, ela comece sempre pela mesma pergunta. O espaço, primeiramente, né? A primeira pergunta que a gente tem que fazer. Esse espaço é público ou ele é privado? Se o espaço for privado, ok. Existem as regras próprias dos espaços privados. Agora, se for rua, se for calçada ou se for uma vaga pública, o comércio ele não pode simplesmente se apropriar dela, seja qualquer tipo de comércio. Um dono de uma empresa de veículos, ou um lavador de carro, colocar um cone, colocar um tambor, ou um restaurante, enfim, colocar uma mesa, uma cadeira, nada disso muda. Só seria possível eles fazerem essas ações se houvesse algum tipo de autorização do poder público. E isso a gente não consegue presumir. Então, pensa comigo, se cada comércio fizer isso, o que vai sobrar para a gente estacionar? Como é que os pedestres vão conseguir transitar pela calçada, né? Então, é uma dúvida importante e, primeiramente, o cidadão ele tem que saber se existe algum tipo de autorização. Se não houver, quem que ele pode acionar quando ele verificar esse tipo de situação? Se for uma vaga pública, sendo reservada, né? Se ela for reservada, ou se for uma calçada, se ela for reservada, construída, utilizada, seja com cone, com tambor, com mesa, com qualquer objeto, o primeiro órgão a ser procurado é o órgão municipal de trânsito. É ele que faz a gestão da fiscalização do uso das vias urbanas. Em algumas cidades pode ser a Secretaria de Mobilidade, a Guarda Municipal de Trânsito ou o Departamento de Trânsito Local, mas aqui em regra, no Espírito Santo, são as guardas municipais de trânsito, que são ligadas à prefeitura, né? Então, se houver essa ocupação irregular do estacionamento, da vaga de estacionamento, ou a ocupação irregular de calçada, ou uso indevido de qualquer tipo de espaço que seja público, aí vai sim envolver a guarda de fiscalização de trânsito ou a guarda de fiscalização de posturas, dependendo da infraestrutura da prefeitura, né? O ideal é que se acione a prefeitura, pelo canal de ouvidoria ou pelo número da prefeitura mesmo. Mas, de forma geral, o caminho mais direto é sempre esse, acionar a prefeitura ou a Guarda Municipal de Trânsito. Tá.
Temos mais aqui a Ana. A Ana, vamos lá. Alguns bares costumam reservar, né, vagas, 1, 2, para que eles possam colocar carrinhos de churrasco na frente. Alguns esticam até umas mesas. Isso pode? Então, Fernanda, não pode. Entra na mesma situação que nós falamos anteriormente. O estacionamento e a rua, elas são públicas. Ninguém pode colocar um cone, colocar uma mesa, reservar para mais tarde. A gente verifica que acontece muito isso. Pessoas que têm food truck, que têm churrasquinho, enfim, diversas atividades, né, públicas ali ou privadas na rua, eles acabam utilizando para reservar o melhor lugar. Mas caso um motorista queira estacionar naquela vaga que estiver ocupada por um cone, ele tem todo o direito. Vai ter ali um problema, né? Mas ele tem esse direito. E se o direito dele não estiver sendo respeitado, o que ele tem que fazer? A gente não precisa brigar, nem arrumar nenhum tipo de confusão. Fazer o que eu falei anteriormente, acionar os órgãos de fiscalização, de trânsito ou a prefeitura do município. Entendido. Temos mais uma? Temos um ouvinte aqui, Ana, o nosso ouvinte Elias. Tem 2 carros, tem a garagem para colocar os carros, mas coloca os carros em vagas de estacionamento na rua, ocupando outras vagas de estacionamento, enquanto a garagem dela está vazia e a entrada da garagem dela está vazia, porque também não pode estacionar carro. Conseguiu ouvir, Ana? Eu não entendi. Sim. Se eu entendi bem, ele quis dizer que alguém tem a garagem dentro de casa e, ao invés dela estacionar dentro da garagem dela, ela ocupa a vaga de estacionamento da rua. Mas não há proibição. O estacionamento é público. Se a pessoa... vou dar um exemplo aqui comum. Eu vou levar meu filho na escola, acabei de voltar de um médico e não quero entrar dentro do prédio para poder estacionar e depois ter que sair, fazer manobra dentro da minha garagem, vou parar em frente aqui no estacionamento de frente do meu prédio. Não há proibição. A garagem, a rua é pública, o estacionamento é público. Quem chega primeiro naquele local para estacionar tem direito a estacionar nele. Então, nesse caso, não tem nada proibido, não há nenhuma proibição. Tá. Olha, tem tanta pergunta, Carol, vamos lá, deixa eu tentar ajudar todo mundo aqui. Por que não há fiscalização, por exemplo, nas portas de bares, que coloca aqueles tambores na frente dos estabelecimentos, ocupando vaga de estacionamento? É igual o carrinho de churrasco, né? Exatamente. Existe sim fiscalização. Porque na nossa percepção de motorista, de pedestre, a gente acha que não tem, porque a gente não consegue enxergar todas as vezes. E as pessoas que realizam essas condutas, elas vão fazendo repetidamente. Mesmo depois de levar uma autuação, uma notificação, uma multa, tem pessoas que continuam fazendo. Então, existe sim a fiscalização e pode chegar ao ponto desse veículo ser recolhido. Tudo depende do trâmite que a prefeitura adotar. Uhum. Mas quem verificar qualquer tipo de infração ou verificar que algo, né, diferente ou errado, acha que a pessoa está cometendo algum erro ali de estacionar, de ocupar as vias públicas, as calçadas, é fazer o que eu falei. Primeiro, acionar a guarda de trânsito ou a prefeitura, que pode ser que aquele comerciante ele tenha uma autorização especial para estacionar, para ocupar aquela vaga. Pode ser, se ela tiver, está tudo bem. Caso ela não tenha, ela vai ser notificada. Uhum. Olha, os ouvintes estão falando do estacionar também sobre a calçada, né? Quando você impede a circulação de um pedestre, a passagem de uma cadeira de rodas de um PCD, que você falasse também sobre isso. Então, aí entra na mesma questão que nós falamos ontem, né? No programa da semana passada. Isso. Existem vários tipos de infrações relacionadas ao estacionamento. Tem infração se você atrapalhar a rampa para cadeirantes, tem a infração se você parar na esquina de uma rua, impedindo que os outros carros consigam fazer aquele movimento de retorno, né, de contornar ali a rua. Às vezes, quando tem um carro muito na esquina, o CTB ele fala que tem que ter 30 centímetros, pelo menos, de distância da esquina. Por que isso? É porque o outro carro que está vindo ali atrás, ou precisa fazer uma manobra meio que para virar,
ele precisa desse espaço. E às vezes vai ter um veículo ali estacionado que vai impedir ele de fazer essa manobra. Então, assim, para estacionamento, em relação ao estacionamento, existem diversos tipos de infrações previstas no Código de Trânsito. E aí cada uma vai se encaixar em um desses tipos de infrações. A orientação é que caso o motorista ou pedestre se depare, né, com esse tipo de infração, com algum tipo de infração, acione os órgãos de fiscalização. Quando as viaturas trafegam e fazem a fiscalização diária, rotineira, já existe sim. A gente acha que não, mas muitos desses motoristas são notificados. Se eu perguntar aqui no programa quem já levou uma multa de estacionamento, tenho certeza que bastante gente já levou. De estacionamento regular, de estacionamento proibido. Então a gente tem essa percepção que não tem fiscalização, mas tem sim. Outra participação bem interessante aqui, Ana. Quem está contribuindo com a gente é o Renato. Vamos ouvir. Olá, bom dia. Meu nome é Renato, eu sou motorista de aplicativo. Sim, a Guarda Civil orientou em nosso último fórum de motorista de aplicativos, realizado no ano passado e promovido pela AMAPES, que é a Associação dos Motoristas de Aplicativo do Espírito Santo, que sim, o motorista de aplicativo é recomendável que ao desembarcar ou embarcar passageiros, ele pode sim parar no ponto de ônibus apenas com essa finalidade, para que o passageiro entre e desembarque também depois. Eu nunca tinha ouvido falar nisso. Você já, Adri? Então, aí o que ocorre, Fernanda? Existe o Código Brasileiro de Trânsito. Esse código, ele serve para todo o território nacional, independente de ser um município, independente do estado, as regras previstas ali têm que ser cumpridas. Ele não proíbe, o CTB ele não proíbe. Porém, pode o município permitir que esses veículos façam esse estacionamento? Pode. Eles vão ter que fazer uma legislação própria e que não contradiz o Código de Trânsito. Eu realmente desconheço, mas se o ouvinte está informando que eles receberam essa orientação, não há problema nenhum. A questão é, se essa orientação foi dada em Vitória e, por exemplo, o município de Vila Velha não adotou a mesma orientação, se em Vila Velha o motorista fizer isso, ele vai poder ser notificado. Então é importante que o motorista esteja atento a isso. Tá certo. Bom, acho que esgotamos nosso tempo hoje, mas muito obrigada sempre por nos ajudar a esclarecer todas essas dúvidas. E as que chegam, a gente volta na terça que vem, né? Por nada, Fernanda. No fim, isso tudo mostra uma coisa simples, é que a rua, ela é de todas as pessoas, ela não é do carro, ela não é da moto, ela não é do comércio, e antes da gente parar, estacionar, vale sempre fazer aquela pergunta interna: eu estou respeitando o espaço do outro? Eu estou respeitando as regras de fiscalização de trânsito? E aí, quando houver algum tipo de irregularidade, o caminho é procurar o órgão de trânsito ou a prefeitura do município. Porque um trânsito seguro, ele não depende só de fiscalização, ele depende do respeito, da consciência e do bom senso de cada um. Então, se alguém tiver mais dúvida, é só enviar para a Rádio CBN que a gente tenta esclarecer. Combinadíssimo. Carol, boa terça para você, viu? Boa terça e boa semana a todos os ouvintes. Até terça que vem.